Vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui um vídeo, tá, de exercícios e alguns esclarecimentos. Então, vamos começar aqui a tela. Então, gente, o problema que a gente vai começar focalizando aqui, né, é esse. Tá? Então, vamos lá. Encontre a solução geral do sistema AX igual a B, sistema linear, portanto, né, onde a matriz A é dada, tá, por essa expressão aqui, 1, 0, 1, 1, primeira linha, 0, 1, 1, 0, segunda linha, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 0, 1. E o termo independente B do sistema é essa matriz coluna aqui, 3, 2, menos 1, 1. Tá? Então, vamos efetuar a solução disso aqui, tá? Mais uma vez, vamos reforçar essa coisa de resolver sistema, que tudo é baseado nisso aí, né? Escalonamento resolvendo sistema ou vendo as condições que os termos independentes são obrigados a satisfazer. Vamos lá. Então, olha só. Tá, é óbvio, né? Só estando aqui, né? Que se isso aqui tem 4 colunas, né? As incógnitas é uma para cada coluna, x, y, z e w, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar, né? Vamos construir aqui a matriz ampliada, né? Tá aqui, é a concatenação da A com a B. E aí vamos escalonar para chegar, né? Então, fazendo aqui, né? A linha 3 mais a linha 1, dá isso aqui. A linha 4 menos a linha 1 dá isso aqui, você vê que são iguais, né? Então, vai zerar essas duas. Mas então, prosseguindo, né? Eu deixo os detalhes do escalonamento aí para vocês fazerem. A gente vai chegar a essa forma aqui, tá? É 1, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 0, 2. E as duas últimas linhas zeradas, tá? Tá, pessoal? Aqui, ó. Essa matriz aqui, além de ser escalonada, coincidiu também de ser a reduzida, tá? Já está na forma reduzida. Então a gente pode ver aí, gente, né, naquela análise do posto, que o posto de A é 2 e o posto da ampliada também é 2. Portanto, vai ter uma infinidade de soluções, né? Tá? A gente só teria uma única solução se o posto fosse 4, né? Ou seja, um número de colunas. Então tá, vamos lá. Então a gente divide aqui em variáveis básicas e livres, né? Então assim, a primeira coluna é a coluna do x, a segunda coluna do y, a terceira do z e a quarta coluna a do w. Então, como tem pivô somente na primeira e na segunda coluna, então x e y são escolhidas como básicas. As restantes, né, Z e W, a gente escolhe como livre. Então, a ideia, como a gente falou, né, é colocar as básicas em função exclusivamente dos parâmetros livres, né? Aqui nesse caso, como a matriz, né, já chegou à reduzida, isso é mais ou menos automático, tá? Se não fosse a reduzida, teria que fazer uma algebrinha aí que vocês já sabem fazer. Então vamos lá, né? Colocando aqui, né, a forma geral, a gente consegue extrapolar para essa forma vetorial, paramétrica vetorial, né? Aqui a gente tem uma solução independente, né? Que é essa, vamos chamar ela aqui de, é uma XP, e como a gente sabe, esse pedaço aqui, né? É a solução da equação homogênea associada, tá certo? Então, vocês confiram aí, tá, pessoal? Vou deixar aí como exercício para vocês conferirem que realmente isso aqui é verdade, tá? Tem que substituir os valores, né? Quando você fizer, vamos lá, só para mostrar aqui para vocês, né? Como é que faz a conferência? Você vai fazer A, XP tem que dar o B, né? E quando você fizer o A, X da homogênea tem que dar o zero, tá? Tem que dar o termo independente nulo. Eu deixo como exercício vocês fazerem isso, tá? É fácil, tá? Mas tá aí, tá? Então é assim, é importante saber fazer, resolver sistemas, tá? Com uma infinidade de soluções, colocando nessa forma aqui, tá? Vetorial paramétrica. Lembrando que, dependendo da maneira com que você fizer o escalonamento, você pode obter um mapa, tá? Diferente desse, mas
digamos, também correto, tá? Essa forma aqui da solução geral vai depender da maneira com que você executa o escalonamento, tá certo? Então, se você executar de uma outra maneira, ligeiramente diferente, encontrar uma outra expressão aqui, essa outra expressão, se você não errou nas contas, óbvio, né? Vai ser equivalente a essa, tá, pessoal? Esse é o tipo do problema que não tem como dar uma única solução, assim, uma única resposta, né? Tem uma infinidade de soluções que vão depender da maneira com que você faz o cálculo. Mas se o cálculo foi correto, essas diversas formas de exibir a solução geral estão corretas, tá bom? Então verifiquem aí, tá? Bom, um estudante aqui, né, pediu para a gente fazer essa coisa, né? Se eu não me engano, é o 7 lá da lista, né? O conjunto constituído por três vetores, menos um, 2, 0, 1 e 3, 1, gera o R2? Ah, de fato gera, tá, pessoal? Você pode até ver como você tem dois vetores ali, isso vai gerar o R2, mas eu estou antecipando aqui o conceito de base, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, olha só, no momento a gente ainda não tem isso bem certo, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, se ele gera, né, se realmente gera o R2, então esse sistema aqui, né, com A, B e C, nota que, né, vai ser igual a XY e teria solução para qualquer XY. Nota que a gente aqui utiliza uma mudança, né, quando a gente trabalha com a geração de subespaços, a gente troca um pouco o status, né? A gente geralmente coloca o x, y, z, w, essas coisas como incógnitas, né? Mas aquele espaço a ter o status de termo independente, né? Mas não muda nada. Então, gente, olha só. Para que esse sistema aqui tenha a solução para, né, A, B e C, para qualquer x, y, né? A gente vai ver se existe alguma condição. Vamos lá. Então, colocando aqui na forma, né, de colunas e x, y, né? Aquela maneira de a gente, né? A gente vai fazer o escalonamento e vai obter essa matriz aqui. Olha, repara que não existe nenhuma restrição em x e y, tá? Só existiria se aqui fosse 0, 0, 0. Mas não existe nenhuma restrição. Então, repara, esse sistema aqui vai ter solução quaisquer que sejam x e y. Ora, se x e y num par x, y podem ser quaisquer coisas, então gerou R2. Tá? Não há nenhuma restrição, logo, esses caras realmente geram R2. Tá? Beleza. Vamos lá, vamos passar agora, pessoal, para o exercício 11, que é um exercício muito bom, tá? A gente, no estágio atual do que a gente está aprendendo, a gente consegue chegar até o item, se eu não me engano, H, tá? Desse probleminha. Eu vou fazer ele aqui, tá? Aconselho que vocês tentem fazer, eu vou fazer ele aqui já antecipando, tá? Vamos lá. Coloca verdadeiro ou falso, né? Justificando a resposta. Vamos lá. O item A diz o seguinte, ó. O conjunto, tá? Que tem esses dois vetores, o V1 que eu chamei, o 0, 1, 2 que eu chamei de V1 e o 1, 0, 1 que eu chamei de V2, gera o R3. Pessoal, olha, antecipando aqui, para gerar o R3, você precisaria de três vetores independentes. Eu estou antecipando a noção de base, tá, pessoal? É claro que não vai gerar, mas como a gente ainda não tem essa noção de base ainda, vamos tentar fazer na marra, tá? Esse é o comentário que eu indiquei aqui, tá, pessoal? Então, fazendo na marra, o que que você faz? Você vai colocar os caras lá como colunas e colocar aqui o termo independente genérico, x, y, z. Vamos escalonar, vamos ver qual restrição aparece. Então, fazendo o escalonamento aí, né, pessoal? Eu peço para que vocês confiram, a gente chega a essa matriz aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, e observa que existe uma condição sim, ó. Observe que é uma restrição. Essa restrição, colocando aqui já direitinho, é x mais 2y menos z igual a zero. Isso é a equação de um plano no R3, tá, pessoal? Um plano que passa pela origem, porque você pode botar zero, x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, que vai dar igualdade, tá? Então, esses caras aqui vão gerar, tá, esse subespaço, tá, que é um plano, e ele não é o R3, são elementos do R3, mas que são obrigados a obedecer essa restriçãozinha aqui, tá? Então, portanto, diferente da R3. Então, portanto, é falso,
que esses dois vetores sejam capazes de gerar o R3. Bom, o item B afirma o seguinte, que os vetores 1, 2 e 0 e 2, 4 e 0 geram, isso aqui é o espaço gerado, né, um plano no R3 e que esse plano passa pela origem. Pessoal, aqui antecipando também, né, repara que o segundo vetor, ele é uma réplica do primeiro multiplicado por 2. Está claro que vocês estão na mesma reta, né? As combinações lineares desses dois caras aí vão gerar vetores que estão em cima de uma reta, tá? Não vai gerar um plano jamais. Mas aquela coisa, vamos, né, ver aqui. Então, vamos ver o que que eles geram. Então, vamos pegar as combinações lineares genéricas deles, tá? Você pode ver que isso aqui é 1, 2, 0, A mais 2, 4, 0, B. Agora, isso aqui é a mesma coisa que 1, 2, 0, A mais 1, 2, 0, 2B, certo? Então, gente, isso aqui pode ser escrito, né? Pode ser fatorado dessa maneira: 1, 2, 0, A mais 2B. E esse A mais 2B você pode escrever como um A barra. Isso é uma reta, né? São todos os múltiplos de 1, 0, 2. Essa reta está no plano XY, de fato, né? Porque o Z é obrigatoriamente zero. E ela naturalmente passa pela origem, né? É só colocar A barra igual a zero que você vai obter o vetor nulo. Tá? Então, portanto, é falso, né, que sugere que esses dois vetores gerem um plano. Tá? Para gerar um plano, você precisa de dois vetores independentes. Né? A gente vai ver isso com a noção de base. Tá? Vamos lá. O outro. Agora aqui nós temos dois vetores do R3, tá? Que também estão no plano XY, repara? Né? E ele está dizendo que é um plano que passa pela origem. Sim, realmente. Você vê que esses dois vetores vão gerar o plano XY, eles não estão na mesma reta. Mas vamos fazer isso explicitamente, né? Então, mesma coisa. Coloca lá como coluna 1, 2, 0, 2, 3, 0, o termo independente, né? Termo genérico aqui. Faz escalonamento. Tá? Quando você fizer escalonamento, você vai obter isso aqui, ó, 0, 0, Z. Tá? Então, existe a restrição que Z tem que ser igual a zero. Agora, repara, isso aqui é uma maneira de escrever o plano 0x mais 0y mais 1z igual a zero. Tá? No, lembrando que todo plano no R3 ele é escrito assim, né? Como se fosse um ax mais um by mais um cz igual a zero. Tá? Então, embora aí, aquela observação longa lá da aula anterior, embora a gente não tenha falado aí no que é plano e tal, aqui é um caso que a gente conhece, tá, pessoal? Isso aqui é um plano, equação de um plano no R3 que a gente já conhece da geometria elementar lá, tá? Geometria analítica, geometria elementar. Então, beleza, a equação sim de um plano no R3, tá? Que passa pela origem, ou seja, o plano Z igual a zero, como a gente já sabia, né? O plano XY, né? Simplesmente confirma o que a gente já tinha visto. Oh, meu Deus. Caramba. Como é que eu apago isso aqui? Xiii. Vou apagar isso aqui. Ah, vai pro lixo. Não. Simplesmente está dizendo Z igual a zero, né? Plano Z igual a zero, porque a gente já via explicitamente aqui. Então, realmente, tá? Isso é um plano que passa pela origem, sim, e é verdadeiro. Tá? Bom, o item D vem aqui com a seguinte afirmação. O conjunto está constituído de K vetores é LD quando pelo menos um deles, digamos um VI, tá? Entre 1 e K, é combinação linear dos demais. Isso é verdadeiro, como a gente já viu na aula, né? Isso é verdadeiro, já foi demonstrado, mas vamos rever de novo aqui, ó. Então, digamos que o VI seja a combinação linear dos restantes, tá? Seja essa combinação linear aqui, onde esses As, pelo menos alguns deles, ou pelo menos um deles, né? Em geral, mais do que um, são diferentes de zero, tá? Formam uma combinação linear. Bom, nesse caso, pessoal, né? A gente sabe que esse conjunto aqui, se eu colocar aqui o coeficiente dos caras negativo e colocar aqui um VI, né, e somar tudo vai dar zero, né? Vai dar o vetor nulo. Ou seja, a gente acabou de ver então que esse conjunto é LD, né? Porque tem pelo menos uma solução não trivial, olha lá, né?
independente desses As aí, né? Pelo menos aqui tem o número 1, né? Então, ok? Vai ter uma solução não trivial, né? Para o sistema e né, no sistema homogêneo e, portanto, o conjunto é sim LD. Ou seja, então, em resumo, né? Lembrando aqui novamente, todo conjunto LD tem pelo menos um elemento, né? Tem pelo menos um vetor que é combinação linear dos restantes. Se e somente se, né? Ou seja, se você tem um conjunto cujo um vetor dele é combinação linear dos restantes, é LD e vice-versa. Tá? Vamos para o item E. Tá? Esse item diz o seguinte, ele faz um conjunto aí com três vetores, que eu chamei aqui de W1, W2, W3, tá? Que é respectivamente menos 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 1, 1, 1. Ele está dizendo que esse conjunto gera o R3. Vamos ver, né? Olha, como antecipando aqui aquele papo de base, né, pessoal? Para gerar o R3, você precisa de três vetores LI, tá? Eles precisam ser independentes do R3, né? E para você ter isso, né, a gente tem que verificar se esses vetores são realmente ali, né? Como a gente ainda não falou em base, a gente vamos fazer na marra, então. Vamos colocar eles aqui como coluna, né? Mesma coisa de sempre, tá, pessoal? Coloca aqui o termo independente, x, y, z, e vamos ver se tem alguma restrição. Se não tiver restrição, vai gerar o R3, tá? Mas, fazendo a conta, eu peço que vocês verifiquem, a gente vê que tem uma linha que zera aqui na A, né? E tem esse termo aqui. Então, existe uma restrição, tá? A restrição é precisamente x mais 2y menos z igual a zero, ou seja, um plano, né? Então, esses três vetores, pessoal, como eles não são LI, eles estão gerando um plano lá no R3, tá? De fato, a gente vai ver mais adiante que qualquer subconjunto desse conjunto aqui é LI, tá? Mas o conjunto completo é LD, tá? Então, esses caras aí, eles não são capazes de gerar o R3, eles geram esse plano, eles geram um subespaço, tá? Portanto, é falso. Vamos para o F. Item F, ele dá um conjunto, tá? De vetores, e aqui tem o vetor nulo aqui dentro, tá, pessoal? E ele diz que esse conjunto é LI. É falso. Todo conjunto que contém o vetor nulo vai ser LD, tá? Porque você basta anotar isso aqui, ó, 0V mais 1, 0 mais 0W é igual ao nulo, ou seja, então existe uma solução não trivial, que é a 0, 1, 0, tá? Para o sistema homogêneo, tá? E, portanto, o conjunto é LD. Tá? Todo conjunto que contém o vetor nulo, todo conjunto que contém vetores repetidos, todo conjunto que contém combinações lineares dos outros, como a gente acabou de ver lá naquele outro exercício, né? É LD. Então é falso. Tá? Esse conjunto aqui não pode ser LI. Ele é obrigatoriamente LD. Vamos ver aqui, né? Repara, ele diz o seguinte: se você tem um conjunto com n vetores e que esse conjunto é Li, então ele conclui que todo subconjunto não vazio também é Li. É verdade. Se você pegar um conjunto Li, qualquer subconjunto próprio, ou seja, não vazio, vai ser Li. Agora, vamos tentar fazer uma demonstração aqui por absurdo, né? Vamos supor que exista um subconjunto que seja LD, tá? Digamos, pegamos aí um conjunto menor, com K vetores, que seja LD. Ora, então nesse caso, ó, sem perder a generalidade, eu posso escolher o V1 como combinação linear dos outros, tá, pessoal? É porque só basta renumerar os vetores, tá? Então eu escolho o V1 como combinação linear dos outros, né? V2, V3, V4, VK. Tá? E como sabemos, um conjunto contendo, tá? Esses caras aí seria LD, certo? E, portanto, qualquer conjunto maior que contém esses caras também vai ser LD, né? Portanto, é verdade, tá? Ele não contrariando assim a hipótese de que o conjunto inicial era Li, tá? Ou seja, repetindo então, se você tem um conjunto grande Li, qualquer subconjunto próprio dele vai ser Li. Vamos lá. O H. O H ele afirma o seguinte, ó, que se todo subconjunto próprio desse conjunto aqui é Li, então
o conjunto grande é LI? Não, a gente acabou de ver que não. A gente fez esse cálculo anteriormente, né? E vimos que não. Então, eu peço para que vocês verifiquem aqui, né? Olha os subconjuntos possíveis, né? Nesse caso, tá, pessoal? Outro caso pode ser um pouquinho diferente. Então, aqui, por exemplo, tem esses três conjuntos, mais esses três com dois, são todos LI, tá? Poderia ser algum LD, num outro exemplo, tá, pessoal? Aqui, no caso, foram todos LI. No entanto, o conjunto completo é LD, como a gente viu no cálculo lá, né? Verifique. Bom, então agora, né, a gente não tem como prosseguir nesse mesmo exercício, a gente vai voltar a esse exercício 11 mais tarde, porque a gente ainda não tem formalizado a noção de base e dimensão, tá? Então agora eu vou passar aqui para um outro exercício grande aqui, que é meio chovendo molhado, né, mas aproveitar a ocasião aqui e fazer assim. Então tá, pessoal, ele pede para vocês considerar esses 5 vetores do R5, tá? Fica até difícil de escrever, fica até meio torto aqui, tá? Eu chamei de V1, V2, V3, V4, V5. Aí eu estou dizendo o seguinte: qual é o subespaço S gerado por esses 5 vetores? Bom, poderia ser uma reta, poderia ser um plano lá dentro do R5, poderia ser algo tridimensional lá no R5. Pessoal, estou falando intuitivamente, tá? Não está provado nada disso ainda. Poderia ser algo quadridimensional e poderia ser o próprio R5, né? A gente vai verificar. Se não tiver restrição, gera o R5. Se tiver restrição, vai gerar alguma coisa menor. Vamos ver, então, tá? O que, que poderia estar sendo gerado. E no segundo item, indicar um subconjunto LI com o menor número de vetores e que também seja capaz de gerar esse subespaço S. Tá? Então, vamos ver qual é o subespaço S que está sendo gerado. Olha lá, pessoal, mesma coisa de sempre, tá, pessoal? Coloca como coluna os vetores, coloca aqui o genérico, né? E escalona. Eu vou pedir para vocês escalonarem, tá? Ok? O escalonamento que eu fiz gerou isso aqui, tá? Como eu disse para vocês, a pessoa pode mudar a tática do escalonamento e pode encontrar uma outra solução diferente, porém equivalente, tá? Bom, da conta que eu fiz, eu obtive isso aqui, tá, pessoal? Peço que vocês verifiquem, tá? Tem duas restrições, portanto, tá vendo? Ó? Tem duas restrições, tá? Vamos lá. Lembrando, então, o asterisco. Lembrando que quem fizer o escalonamento diferente vai obter, provavelmente, né, expressões diferentes, mas equivalentes, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o espaço gerado S, tá? Por esses 5 vetores, é um subespaço do R5, tá? Tal que essa quantidade aqui é zero e essa quantidade aqui também é zero, tá? Então, vamos lá. O item B, ou seja, isso aí, pessoal, é um subespaço tridimensional, como a gente vai ver depois, tá? Mas olha só, vamos ver. Se você olhar aqui para a matriz escalonada, você vai ver que ela tem 3 pivôs, tá? Então, isso significa, como a gente já falou na aula, que os 3 vetores originais lá do início, tá, que estão aqui nessas colunas, eles são LI. Tá? Então, eles formam um conjunto de vetores LI que ele também é capaz de gerar o espaço. Tá? Se você apagasse essas duas, a quarta e a quinta coluna, continuaria funcionando igualzinho. Tá? Peço para que vocês verifiquem. Ou seja, então, não precisa esses 5, bastam esses 3 para gerarem esse subespaço S, tá, pessoal? Então, olha só, esse conjunto aqui, ele é LI, como eu falei, né? Porque bate nos pivôs, e ele também gera o S, tá? A gente vai ver mais tarde, né, que esse conjunto, né, chamei de alfa aqui, né? Esse conjuntão. É uma base de S, tá? Por quê? Porque ele gera S nessa nomenclatura aqui, né? E ele é LI, tá? A gente vai ver também que a dimensão vai ser definida como o número de vetores de uma base, tá? Qualquer base de S vai ter 3 vetores, como a gente vai ver depois. Então, esse cara é tridimensional, tá? Pessoal, então a gente vai daqui a pouco mandar mais um vídeo aula aí para vocês, tá? Bons estudos aí. Pessoal, qualquer coisa aí, vocês mandem dúvidas, tá, pessoal? Que quando vocês não mandam dúvida, eu sei que vocês nem fizeram os negócios ainda, tá? Então, ó, vamos levar a sério aí o negócio, tá? Show de bola? Até mais aí, então. Valeu.